O Senhor me deu orientação para tratar esse tema hoje aqui, a solitude, que se traduz por solidão. E até que ponto isso está na experiência subjetiva do cristão com Cristo, tendo em vista que ele inaugura, na sua experiência messiânica, esse acontecimento de se ver sozinho. Obviamente eu vou tratar isso com base bíblica e teológica, eu não vou fazer isso de maneira filosófica nem psiquiátrica, fica tranquilo. A gente sabe que existem muitas pessoas ali, nesse mundo agora, que elas estão debaixo dessa exclusão, dessa solidão. Mas o objetivo aqui realmente é enxergar isso na experiência cristã. Ok? Então tem muita gente lá sofrendo por uma natureza ou realidade que não seja essa a fé. Ok? Ou por reclusão ou por negligência. Só que a questão aqui é teológica. É a fé. Bom, primeiro detalhe importante que o pastor queria dizer a vocês aqui. Fica muito difícil você dizer que você está caminhando com Jesus separado das experiências dele. É muito difícil você conseguir provar que você conseguiria trilhar com ele os aspectos dessa vida redentiva sem a experiência dele. Porque o que está na Escritura define o quê? Que há um padrão nele de experiências vividas na obediência, na missão, no serviço, que esse padrão chega para a igreja. E que se trata de experiências e situações que para nós é inevitável. Se está sendo evitado, é porque alguma coisa está errada aqui. Porque o normal é que o que foi visto nele seja visto aqui. Exemplo, a primeira igreja. Nota que ali, na primeira igreja, estas realidades contínuas que foram vividas nele, por ele, e que se passou para a igreja. Tanto que o fim dele, do nosso Senhor, foi para muitos irmãos na fé. Certo? E a primeira igreja não conseguiu inventar esse evangelho, aonde você consiga construir uma caminhada de sucesso aqui nesse mundo, enquanto a dele foi a crucificação e a pior sentença. Até outro dia até fizeram uma pergunta para mim lá, o que eu acho dos pastores receberem prêmios por meio de poderes e instituições. Incompatível a essa realidade, porque não foi a do meu Senhor nem da primeira igreja. Alguma coisa está errada, vai verificar. Vai procurar saber, pô. Como que eles conseguem serem reconhecidos por esse sistema que matou, crucificou meu Senhor e os primeiros cristãos. Então, essa realidade de trazer para nós aqui agora aquilo que foi visto nele. E essa falta de evidências, de realidades vividas, que muitos de vocês estão testemunhando agora. E a pergunta que eu te faço, você está andando com ele mesmo? Tua caminhada é com Cristo? Se for, as realidades serão as mesmas. E a natureza dessa experiência também. Então há uma solitude ali nele, que não foi voluntária, que não foi provocada por ele, mas que ele deixou claro, chegou. Chegou o momento da dor, da angústia, da aflição, da rejeição, da oposição, e ele não teve como evitar. Para ser aquilo que Deus queria que ele fosse, em plenitude, em perfeição, para ele foi inevitável essa realidade de se sentir só. Amém? Eu queria começar por esse detalhe importante aqui, do que na verdade é o Getsemane, porque o Getsemane, eu vou até pedir para que você realmente tente imaginar um lugar assim, tá? Getsemane, do que o pastor já pesquisei, era mais ou menos um lugar
era um recinto cercado, era um jardim, que até os relatos de João 18:1 acho que testifica isso. E, inclusive isso, como fala Mateus 26, 30 e 36 e Marcos 14, verso 26 ao 32, que dá a entender também que além de ser um jardim, um recinto cercado, florido, ele também era usado como forma de travessia para as encostas. Tá? Então Jesus ali fica confirmado, até Lucas 21, 37, João 18, 2, fica confirmado que o Senhor frequentemente visitava aquele local, quando não muito para orar, quando não muito para descansar, quando não muito também para ter comunhão com seus discípulos, um momento reservado com eles. Então, tudo indica que por muitas vezes o Senhor esteve ali, nesse lugar onde ele tomou Pedro, Tiago e João, e pediu para que eles vigiassem e orassem junto com ele, quando ele já estava sendo destinado à sentença e à morte, como também à traição, que foi o texto que a gente aqui leu. Porque ali, naquele lugar, naquela experiência, ele não conseguiu ser acompanhado. Ok? Por falha deles. Como disse o meu Senhor aqui, por falta de vigilância, de atenção. Agora, há muito que se saber, disso que o pastor está dizendo aqui, porque esse momento do Senhor, e dele precisar e necessitar ser acompanhado, e obviamente acompanhado por aqueles que poderiam entender o que estava acontecendo com ele. Tendo em vista que a maioria não tinha essa interpretação messiânica nele. Já aqueles a quem ele pede acompanhamento tinham essa capacidade de entender e compreender o cenário dessa sentença e dessa crucificação. Mas não haviam ali neles o quê? A disposição ou a consciência dessa responsabilidade. Mas o Senhor, ele sente falta. A sua humanidade, ela clama, ela pede para esse acompanhamento, para esse companheirismo, para esse momento de experiência com a dor e sofrimento, de estar ali entre aqueles que ele considerava já a igreja. Mas só que é um detalhe do que o pastor está dizendo aqui, que a palavra teológica é sofrimento e angústia, tá? Para aquilo que ele estava dedicado a viver, e os discípulos tinham condição de interpretar, e para ele era inevitável aquela angústia, aquele sofrimento que estava para vir. Como que nós temos que entender isso aqui? O sofrimento dele tem duas vertentes. É vicária, porque precisava ser expiatória. Como também isso, ela é testemunhal, porque ele precisava testemunhar o amor. Ele precisava testemunhar o acontecimento do amor. Então, naquele momento, as duas vertentes estavam nele: a expiatória e a testemunhal. Por que o pastor está dizendo isso? Porque quando ele se prontifica ir ali, pedir ao Pai para que ele fosse desligado desse compromisso final, que era o padecimento e o sofrimento, e deixou claro que ele estaria ali para obedecer à vontade, mesmo assim, fica claro que ele já estava ciente e ligado a essa realidade de ser julgado por uma necessidade. Mas mesmo assim não o impediu de pedir, de interceder por si mesmo naquele momento. Qual é a compreensão que nós temos que ter disso? Que ele era inteiramente voluntário aquilo, e não programado. Isso a humanidade dele falou. Fica a prova exatamente disso, de que ele não estava ali por uma programação.
empurrado. Ele estava lá como um voluntário. Pede a vontade do Pai, mas também pede desligamento. Mas entende que a sua missão, que o seu serviço, necessitava o derramamento por uma causa de julgamento e também necessidade expiatória e de substituição. Eu vou ler esses textos com vocês aqui. Amém? Qual a minha observação? Nada disso que nós estamos usufruindo aqui, na graça de Deus, seria possível sem o sofrimento e a dor dele. Então, seja, todo o ministério messiânico que ele assumiu cumprir, estava ligado a essa realidade de serviço, com a natureza vicária e testemunhal do serviço. Então, esta ação voluntária de se dispor a pôr isso em prática, já dá uma noção para mim e para você aqui, sobre isso, de que ele antecipadamente já sofria com essa realidade. Não foi ali no Getsemane que ele enxergou isso, já estava nele. Ali foi o transbordamento emocional, humano. Mas ele já estava ciente de que o ministério dele estava ligado à morte. E morte expiatória e substitutiva. Por isso vicário e testemunhal. E testemunhal porque ele é amor. Vamos ler um texto aqui. Lucas 17, 25. Vamos lá. Mas primeiro convém que ele padeça muito e seja reprovado por esta geração. Aí segue Mateus 16, 21, Marcos 8, 31, Lucas 24, 46, que a gente acabou de ler, Hebreus 2, 10, Hebreus 2, 18, Hebreus 9, 26, Hebreus 13, 12, e como muitos outros textos deixam claro essa realidade, de que aquele momento dele era o momento final, não o início, mas o momento final dessa dor, dessa aflição e dessa angústia. E detalhe, e deixa claro que estava ciente de que seu ministério, de que a sua descida aqui nesse mundo, não estaria livre disso, dessa dor e dessa solidão. Certo? Então vocês que mentalizam a ideia de que ele passa a sofrer ali, quando ora, e mais, quando é crucificado, você está errado. Ele já o faz antecipadamente, e cada anunciamento desse que eu dei aqui por referência, já é um momento de impacto. De uma coisa que você sabe que você vai passar, que você vai viver, por servir. Eu não sei calcular isso aqui, porque eu não estou no corpo do meu Senhor. Eu sei mais ou menos traduzir o que é isso, porque eu estou servindo a Ele há muitos anos, e a gente vive essa experiência. Sempre, mas não como Ele, nem... Está longe de mim me comparar a isso. Eu não sei como descrever, mas sei te provar que isso já foi vivido por Ele antes dele descer, antes dele se encarnar. Para deixar clara essa realidade do amor de Deus, da sua ação voluntária, de servir a cada um de nós aqui, e de entender e compreender que descendo aqui sem precisar, ele teria o fim. Este fim, de ser entregue àqueles que o odiavam, sem que houvesse intercessão, ou livramento, dessa dor, desse sofrimento. Então esse exercer de compromisso para Ele, para o nosso Senhor, estava acima de qualquer coisa. E inclusive dessa realidade, da perda do direito, como nós lemos aqui em texto de Mateus 26. Agora, senhores, como a gente consegue unir essa igreja com isso? E com a realidade da vida de cada um aqui.
há uma relação, uma aproximação do que ele viveu com aquilo que estamos vivendo agora. Por quê? Porque ele avisa os discípulos que esse sofrimento e essa angústia chegaria para eles também. Não com este objetivo vicário, mas sim pelo objetivo testemunhal. E que porque ele foi odiado e julgado pelo mundo, aqueles que o serviam também seriam.